Amados e amadas da comunidade cristã Viver no Espírito, amigos e irmãos que nos acompanham via YouTube e Face. O tema da nossa devocional semanal é atitude. E o texto é Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Para falar sobre esse tema, eu me lembrei de uma frase do famoso evangelista norte-americano chamado Billy Graham. Ele disse o seguinte: não é a postura do corpo, mas é a atitude do coração quando oramos. Falando sobre a oração, eu preguei em uma das minhas mensagens sobre o poder da oração. Você pode acessar e receber um pouco mais de informação sobre a oração. Mas ele está ressaltando aqui a forma como Deus nos avalia. Ele nos avalia pela nossa essência, por aquilo que está dentro do nosso coração. Não pode ser visto e avaliado por homens. Jesus já nos advertiu sobre isso quando dizia que nós não deveríamos julgar as pessoas, porque julgamos pelo que vemos e Deus julga de fato pelo que somos. As nossas atitudes dizem um pouco a respeito de quem nós somos, mas não dizem tudo. O todo a respeito de quem somos está dentro de nós, dentro das nossas motivações, dentro do nosso coração. E Deus, então, tem esse poder de adentrar lá e modificar a nossa vida. Então, as atitudes nem sempre elas podem ser avaliadas através da performance exterior. Eu me lembro uma experiência que tive que marcou a minha vida no começo de minha conversão, onde havia uma necessidade apontada pelos nossos líderes e pastores na época, de que nós deveremos ter uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. E, portanto, havia atividades e momentos onde buscávamos isso. Chamavam de batismo no Espírito. E também, como que por consequência, a evidência do batismo, denominada por eles, era o falar em línguas estranhas. Para isso, eles faziam orações prolongadas, usavam estratégias de incentivo, várias repetições de palavras, que tinham a ver com louvor, adoração, impunham também as mãos sobre a nossa cabeça e faziam orações em alto tom, e tudo em busca deste derramar do Espírito. Mas muitos não conseguiram alcançar a experiência esperada. Foi meu caso. Naquele momento não foi dessa maneira que eu fui visitado pelo Espírito de maneira intensa. No mesmo período, nós tínhamos também, na agenda da igreja local, nós tínhamos ali cultos familiares e volta e meia você poderia participar de um deles. Eu tinha o hábito de participar de um dos cultos, chegava um pouco mais cedo, antes do início do culto, dobrava os meus joelhos e orava, tinha um tempo com Deus. Em um dia específico da semana, eu busquei a direção de Deus, me derramei intensamente, porque não tinha respostas para muitas perguntas a respeito da minha vida e das coisas que eu estava fazendo. Por não ter respostas, eu entendia que Deus as tinha. E perguntava para Deus, me derramava diante de Deus, coração e mente. E naquele momento, antes mesmo de começar a reunião propriamente dita, eu fui visitado pelo Espírito de uma maneira muito intensa. E, como que por consequência disso, recebi também o batismo no Espírito Santo, e o falar em línguas foi um presente de Deus que Ele me deu. Eu sei que o falar em línguas estranhas, abrindo um parênteses aqui, ele tem um conceito diferenciado aí entre as denominações e as mais variadas igrejas. Mas a experiência que tive foi esta, e não posso refutá-la, porque
para mim foi uma verdade. Também não julgo que outras pessoas possam refutá-la, porque a experiência foi minha, a experiência foi pessoal, né? Agora, o que eu julguei muito interessante nessa experiência foi que, naquele momento, desse clamor tão intenso, dessa visitação do Espírito, dessa experiência que tive, eu recebi esse presente de Deus no momento que eu menos esperava. No dia, local e situação mais improvável. Com o passar do tempo eu descobri e eu entendi melhor o que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, lá na igreja de Éfeso, né? Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é capaz de fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Na minha experiência, Deus sempre está à nossa frente, preocupado com um plano maior de salvação para toda a humanidade. Mas antes disso, Ele se preocupa comigo, com a minha salvação, com o meu dia a dia, com os meus detalhes. Concluindo, a atuação de Deus em nós depende da nossa busca pela sua presença. Viva assim diante de Deus. Inicie esta semana uma busca intensa. Se prepare, mergulhe naquilo que Deus está colocando diante de você e experimente a resposta de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida natural e nos seus pontos de interrogações, porque Deus é fiel e justo, Ele te ama. Tenha uma semana próspera, uma semana de muita atitude diante das pessoas e diante também do nosso Deus. Amamos você, CCV.